Olá, meus irmãos e minhas irmãs, bom dia! É com muita alegria que hoje, nessa 30ª semana do Tempo Comum, vamos para mais uma meditação do nosso Santo Evangelho, o Evangelho que se encontra em Lucas 13, de 10 a 17. Lucas, capítulo 13, versículo de 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia ali uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Era curvada-se e incapaz de se endireitar. Vendo Jesus, a chamou, lhes disse: Mulher, está livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Os chefes da sinagoga ficaram furiosos porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. Tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existe 6 dias para trabalhar? Vinde então neste dia para serdes curados? Mas não, em dia de sábado. O Senhor lhes respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhes de beber, mesmo que este dia seja um dia de sábado? Esta filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos não deveria ser libertada da mesma prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou a todos os imediatamente, e de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui vamos vendo mais uma vez a grande dificuldade que os mestres, doutores da lei, pessoas que, entre aspas, responsáveis por conduzir essas pessoas para Deus, que eram pessoas instruídas, conhecedoras da verdade de Deus, mas que não conseguia ver Jesus como Deus. Tinha Jesus como um homem qualquer, e até mesmo às vezes Jesus era taxado de fazer curas e milagres em nome de outros, né? Como nós vamos ver na outra passagem do Santo Evangelho, que eles o acusam Jesus de estar realizando todas essas coisas por Beelzebul, príncipe dos demônios. Então, meus irmãos e minha irmã, esse conflito, essa divergência que Jesus tem, Jesus sendo Deus, é porque o homem, guardando todos os seus preceitos humanos, guardando as suas regras, e não guardava o amor, queria ter como centro ele mesmo. E quando se coloca o homem como centro de tudo e tira Deus, a tendência é desacreditar, é não ver. Como pode, né, o homem espiritual, o homem material entender o homem espiritual? Não tem como. Nunca vai entender isso. Então, Jesus, no meio dessa multidão, no templo, ele chega ali, né? E cura essa mulher num dia que para os judeus era um dia de guarda, um dia guardado que não se podia realizar praticamente nada. Tantos preceitos,
tantos mandamentos, 600 e tantos, e, no entanto, o principal, que é o amor, que é a libertação, nós vamos ver no Evangelho de ontem, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí Jesus vem e diz isso, né? Se vós tem um boi ou um jumento, não dá o alimento em menos que seja um dia de sábado? E por que não libertar alguém que está amarrado, preso, né, em dia de sábado? A misericórdia de Deus, ela é infinita, ela não tem limite, ela não tem dia, ela não tem prazo de validade. É só irmos ao encontro dessa libertação e veremos a bondade, a grandiosidade de Jesus para com cada um de nós. Que nesse santo evangelho a gente precise e peça a Deus a graça de quebrarmos limites e barreiras, que às vezes nós nos colocamos nos lugares desses mestres e doutores da lei, impondo limite que não pode ser assim, que não dá para ser assim, que tem que ser assim, e no entanto queremos tomar o lugar de Deus. E isso não pode ser feito. Isso não pode ser um motivo para nós negar a palavra àquela pessoa que está mais necessitada, porque assim é a nossa vida. Assim é o nosso dia a dia. Se queremos ser um sinal de Cristo na vida do outro, é preciso deixar as barreiras, as dificuldades de lado e tentar, assim como Jesus, que se deparou com aqueles que eram responsáveis por cuidar do povo, foram grandes obstáculos. Nós no dia a dia encontraremos também muitos obstáculos, encontraremos muitas dificuldades, e possa ser que em meio a essas dificuldades, pessoas ou atos queira nos calar, queira nos deixarmos de sermos esse sinal para aqueles que mais precisam. Peçamos então a graça de nunca nos cansarmos, de nunca pararmos de olhar pelos que mais precisam. Esse é o nosso papel. Foi para isso que Jesus veio, né? Coitado, né? Jesus coloca, né? O evangelista coloca muito bem essa mulher que há 18 anos era escravizada. E às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, muitos não acreditam na existência do mal, do demônio. Vamos ouvindo até mesmo de pessoas que estão dentro da igreja, não são diferentes dos fariseus, dos mestres e doutores da lei. Ah, que isso é só uma doença. Sim, existem as doenças físicas, mas existe muito mais doenças espirituais. E que só pode ser curada a partir do momento que nós pedimos a Jesus a graça de tocar e ser tocado por Ele, de ajudar aqueles que precisam. Se hoje eu e você caminha no seguimento a Cristo, vamos pedir essa graça a Deus, de quebrar todas as barreiras, respeitando, amando e servindo. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida interceda e rogue por cada um de nós, e que Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.